Bom, pessoal, vamos lá. Aula de História, assunto de hoje, Revolução Industrial. Vamos tentar seguir mais ou menos esse roteiro aí, ó, que é uma revolução. Vamos situar essa revolução, que vamos estudar a Revolução Industrial lá no século XVIII, que é o período que ela ocorre, né, até metade do século XIX. E vamos destacar por que ela ocorreu lá na Inglaterra, quer dizer, porque ela teve início lá na Inglaterra. E vamos também tentar falar sobre os motivos para essa revolução acontecer. E vamos ainda falar sobre as mudanças na forma de produção, porque esse é um dos aspectos centrais da Revolução Industrial. E vamos também falar sobre as consequências da Revolução Industrial. Então, o primeiro ponto, né, o que é uma revolução? Em história, uma revolução é uma profunda transformação em uma sociedade. Uma gigantesca transformação não só na tecnologia, mas no modo de vida das pessoas, nos meios de transporte, nos meios de comunicação, na forma como as pessoas trabalham e em vários outros aspectos. Só é você imaginar, por exemplo, um mundo sem energia elétrica, um mundo sem os meios de transporte, carro, moto, né? Sem o celular, sem a internet, certo? Um mundo em que a gente ainda vive com a luz do candeeiro, né? de uma tocha, e aí você vai fazer essa mudança para esse mundo que vivemos atualmente, então você vai ver a grande mudança que foi, certo? Essa grande mudança, ela tem início lá na Inglaterra, e por algumas razões que nós vamos conhecer, certo? Lá no século XVIII, como eu já falei, e durou até a metade do século XIX, na sua primeira fase, né? Ficou restrita lá na Inglaterra, mas ela se espalhou pela Europa depois, lá na segunda metade do século XIX, no século XX, vai se espalhar por vários outros lugares do mundo. A Revolução Industrial propriamente, tá bem? Apesar de existir o comércio em outros países, era a Inglaterra que dominava o comércio marítimo, por dois motivos. Seu território era favorável, né, possuía vias fluviais e tinha uma classe de comerciantes bem forte. Com o domínio do comércio marítimo, os burgueses começaram a acumular capital e investir em conhecimento e em tecnologia. Só para a gente ter uma ideia, nessa época aí, a Inglaterra, por exemplo, já vendia para o Brasil. Ela não vendia, vamos imaginar assim, uma produção de tecidos. Ela não vendia tecidos só lá na própria Inglaterra para os ingleses. Vendia para vários outros lugares do mundo, certo? Então, aí vocês estão vendo a localização da Inglaterra nessa área que eu circulei de vermelho, né? Lá na Grã-Bretanha, né? Também na região que também é politicamente conhecida como Reino Unido. Então, ali vocês vejam que é uma ilha, então a parte marítima, né, a marinha inglesa, ela foi muito importante, ela vem se desenvolvendo já desde o século XVII, com a Revolução Gloriosa, né, quando o governante chamado Oliver Cromwell estabeleceu ali alguns atos de navegação e fortaleceu não só a marinha, mas também a burguesia. Então, eles vêm se fortalecendo desde aquele período ali, certo? Então, vejam, os comerciantes vendiam já para vários lugares, né, e eles se depararam com um grande problema, que era a produção. Quer dizer, como é que se produzia a mercadoria? A forma de produzir o tecido, por exemplo, né? E eles perceberam que aumentando a produção, os lucros também iriam aumentar. E seria em grande escala. Mas só iriam conseguir realizar esse aumento se inventasse uma máquina que não dependesse da força humana, como era feito na manufatura. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, um pouco mais, mas a produção das mercadorias, até então, né, antes da Revolução Industrial, era praticamente feita de forma manual, isso em vários lugares, né, naquele processo artesanal. Bom, e aí você sabe que um comerciante, ele compra, né, em alguma mercadoria em algum lugar e ele vende em outro lugar, ou ele pode, né, mas quem vende também pode produzir. Então, o que os ingleses pensaram foi o seguinte: vamos produzir, né, ou melhor, vamos controlar a produção. Em vez da gente comprar num lugar e vender em outro, vamos controlar a produção, certo? Então, porque o comerciante ele mesmo não faz, né, ele não fabrica, mas ele quem fabricava naquele período era o artesão. Mas aí ele vai dar um jeito de controlar essa produção e investir na produção, né, que vai ser um grande diferencial. Então, por isso que nós vamos falar um pouquinho como era a produção das mercadorias, certo? Como eu já disse agora há pouco, quando o homem passou a comercializar e vender os produtos, o modo de produção era artesanal, que é a forma mais antiga de se produzir as mercadorias, se produzir o que a gente quer, né?
com o intuito de aumentar a produção, passou a utilizar o modo de produção manufatureira e, posteriormente, já nas fábricas, o modo utilizado era a produção fabril. Então, é isso que nós vamos estudar. O primeiro, né, o modo de produção do artesão, o artesanal, né? Deste modo, uma pessoa sabe todo o processo para construir um produto. Vamos dar um exemplo aqui, certo? O marceneiro. Eu encomendo 2 mesas com 4 cadeiras cada e ele me dá um prazo aí de 30 dias para entregar. Por quê? Ele é quem vai fazer todos os cortes, montar peça por peça, tudo manualmente. E só ele sabe como construir da forma que eu pedi, certo? Então, nesse modo de produção, o artesão possui os meios de produção, quer dizer, ele era dono das ferramentas, ele é o proprietário da oficina, ele produz isso aí. Ele trabalha com a sua família, portanto é uma produção familiar, né? Trabalha em sua casa, também a gente pode dizer que é uma produção caseira, dessa forma. Ele realiza todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento final. Ou seja, né, não havia uma divisão do trabalho ou uma especialização. Então é lógico que nesse período também não havia salários, né, porque ele sustenta a família, então ele não vai pagar salário para a esposa, para os filhos, para quem está ajudando ele ali, tá bem? Porque ele já é o trabalho da família. Bom, aí esse modo de produção artesanal, ele não foi muito interessante para o comerciante. Vocês vejam que eu dei um exemplo, né, e demorou bastante tempo para a minha mercadoria ficar pronta, né? Mas aí para o comerciante, o tempo é dinheiro. Ele quer que a mercadoria seja produzida de forma mais rápida, né? Então aí vem a produção da manufatura. É um sistema de produção cuja técnica de produção ainda é artesanal, porém com organização e divisão do trabalho mais complexa. Então aqui a gente vai ver uma diferença. Esse modo de produção da manufatura pode ser tanto nos quintais, né, das oficinas, das casas, ou pode ser em um galpão. Ele vai ser transferido depois, em algumas situações, para um galpão. Deste modo, pequenas oficinas são localizadas no quintal, com máquinas manuais e produção familiar. Agora, nosso marceneiro, né, aquele que eu dei o exemplo, tem algumas máquinas que irão ajudá-lo. E ele contratou mais 2 ajudantes. Ensinou um deles a montar os pés da mesa e cadeiras e outro a montar os encostos das cadeiras. Então, o processo tornou-se mais rápido e nosso marceneiro consegue entregar os produtos em 15 dias. Mas seus ajudantes não sabem fazer as peças completas, só sabem uma etapa dessa fabricação. Então, aí vocês têm uma mudança importante, que é a divisão do trabalho. Então, um faz uma parte, outro faz outra parte, outro faz outra parte, certo? Então, essa divisão do trabalho vai ser uma das estratégias que o comerciante, que vai ser depois controlar essa produção, vai adotar, certo? A outra coisa que vai acontecer é que agora ele contratou 2 ajudantes, portanto, agora ele vai pagar algum tipo de salário para aqueles ajudantes, porque agora não depende mais só da família, né? Essa produção, como eu expliquei, ela tem uma produção dela, um sistema dela que é feita no quintal, mas tem uma produção que é feita também em galpões financiados pelos comerciantes. Então, nesses galpões financiados pelo comerciante, vai ter lá o artesão também vai receber um salário, né? Os ajudantes também vão receber salários e eles vão produzir já em maior quantidade. Então, aí o dono do galpão vai também impor uma disciplina maior, um controle do tempo, então vai entrar tal hora, só vai sair quando produzir tal quantidade de mercadoria. Então vai também um controle rígido aí na disciplina, no horário das pessoas trabalharem. E aí, nesse modelo da manufatura lá no galpão, ele vai ser transformado na produção fabril mecanizada. Porque eu disse para vocês que o entrave do lucro do comerciante era justamente o modo de produção, né, das mercadorias. Então, ele está investindo nesse modo de produção. Então, ele primeiro fez uma reorganização, né, criou o galpão, botou lá as máquinas, o artesão, tal, começou a pagar salário. Agora ele vai investir pesado nas máquinas, né? Então, nesse modo, existem máquinas para corte, uma para montar as peças, né, parte por parte, e uma pessoa que controla a máquina. Agora se consegue produzir no mesmo dia uma quantidade bem maior de produtos com menor custo, certo? Então vem o investimento em máquinas e fontes de energia e o galpão se transforma em uma fábrica, é a maquinofatura. Então vai permanecer ainda a divisão do trabalho, agora vai ter a introdução, vai continuar pagando os salários, certo? E vai se produzir muito mais mercadorias em menos tempo. Então,
É essa mudança na forma de produzir que é uma das características centrais da Revolução Industrial, né? Então, é uma que vai dar uma capacidade de produção elevadíssima e vai também aumentar os lucros também de forma extraordinária, certo? Vocês estão vendo aí duas crianças nessa imagem que eu coloquei. Aí nós vamos ver mais adiante que não só foram esses investimentos, mas também a exploração do trabalhador, inclusive de mulheres e de crianças, que também garantia o lucro desses comerciantes. Bom, e os motivos para a Revolução ter sido impulsionada, né, e ter sido lá na Inglaterra, né? Bom, aí vamos ver os motivos. Primeiro motivo, a burguesia forte. A burguesia, o que eu estou falando são os comerciantes, né, que acumulavam capital e investiam em tecnologia. Acumular capital, vamos dizer assim em outras palavras, né, é ter dinheiro, ter como investir, certo? Em várias coisas. Esse dinheiro vinha já do comércio, que já era um comércio bem expandido, né, por vários lugares do mundo já, então ganhava-se muito com o comércio. Ele também vinha de prática de pirataria, vinha do tráfico de escravos, né? Esse é o período que no Brasil e na América havia escravidão, os ingleses vendem muito, já vão financiar esse negócio aí da escravidão, do tráfico de escravos, então vão lucrar bastante com isso também, certo? Além disso, eles, como eu já falei, dominavam o comércio marítimo, né? O território deles ajudava, a gente já viu lá no mapa. Outra coisa, eles tinham o domínio da manufatura de lã, porque o principal produto que se vendia naquele período era o tecido de lã, certo? Lã de ovelha. Então, eles já dominavam essa técnica de produção da lã, né? Eles começaram também com os investimentos nas máquinas, aí vem as máquinas a vapor, que vai dar grande diferença também, né? E além do mais, na Inglaterra, ela adotava práticas liberais, quer dizer, havia pouca intervenção do Estado na economia. Eles tinham feito lá anteriormente, lá no século XVII, uma revolução chamada Revolução Inglesa, em que, vamos dizer assim, resumidamente, a burguesia passou a ter o poder político. E tendo o poder político em mãos, ela também atuava na criação das leis. Então, foram criadas leis que beneficiavam essa burguesia, que dando mais liberdade para que eles tivessem a iniciativa, né, colocaram por terra, né, derrubaram o sistema de absolutismo, em que o rei controlava tudo e tudo mais. Então, se valorizou o esforço, a livre iniciativa, né, e a pouca intervenção dos governos na economia. Isso fez com que, por exemplo, os patrões, né, os donos dos galpões, os comerciantes, eles pagassem os salários que eles bem entendiam aos seus trabalhadores. Então, eles pagavam péssimos salários porque eles usufruíam do seu direito de decidir, né, quanto pagar a cada trabalhador. Também eles não havia uma regularização de hora de trabalho, então eles trabalhavam o horário que quisessem, porque na prática liberal o governo não interfere nessas questões aí, né? Bom, além disso, estava se formando um mercado consumidor, porque havia uma grande mudança, uma migração de pessoas do campo para a cidade, mas esse mercado consumidor não era só lá na Inglaterra, ele começa também a ser conquistado em vários outros lugares do mundo, né? Inclusive a Inglaterra, a burguesia, fazendo aliança com o governo, vai atuar, vamos dizer assim, diplomaticamente junto a outros países, para que outros países, forçando para que outros países a comprar as mercadorias dos ingleses, né? Vai ser o caso, por exemplo, de Portugal e vai incluir o Brasil, né? Além disso, a Inglaterra vai dispor naquele momento de uma farta mão de obra barata. Eram as pessoas que estavam saindo do campo para a cidade em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida, certo? Que vai se transformar em mão de obra assalariada. Bom, e aí vai surgir aquela ideia de estimular o consumo, né? Eu queria falar um pouco mais desse ponto, dessa abundância da mão de obra, pois as pessoas estavam saindo do campo para a cidade. Esse ponto foi citado lá no fascículo, né, do Educa-PE, e aí eu vou colocar mais uma informação aqui. Essa mudança do campo, ela não era bem assim, porque o trabalhador queria, né? Lá na Inglaterra, essa alteração iniciou-se ainda no século XVI, quando as leis de cercamentos foram sendo editadas por sucessivos monarcas ingleses. E ganharam o maior fôlego, né? Ganharam impulso a partir do meado do século XVIII, justamente quando estava um período de formação, de consolidação da Revolução Industrial. Essa alteração, né, com essas leis de cercamentos, consistiu em uma crescente ação de privatização de terras que eram de uso comum dos camponeses. Através desses cercamentos, desses locais, por poderosos senhores locais. Então,
cercava-se as terras, né, e havia leis que diziam que certas pessoas poderiam cercar as terras, se apropriar delas. Essas terras eram de quem? Eram terras eram de todos, digamos assim, terras comuns, né? Fosse a gente dizer assim, terra pública, terra do governo, digamos assim. Então, o parlamento criou leis que permitiam que algumas pessoas poderosas cercassem aquelas terras, que era para criar ovelhas. Lembra que eu disse, né, as ovelhas para fornecimento de lã e a lã para fazer o tecido. Então, e o que acontecia com os camponeses que viviam, que usufruíam dessas terras, né, que trabalhavam nessas terras, retiravam madeira, faziam coleta, caçavam e tudo mais? Eles ficavam, às vezes, com pequenos lotes ou praticamente eram expulsos para as cidades. Nesses pequenos lotes que eles ficavam, eles não tinham como sobreviver, muitas vezes terminavam repassando dessas terras para um poderoso, né, por um salário, um valor muito baixo, e iam embora para a cidade. O fato é que esse processo todo, ele se prolonga por muito tempo e vai empurrando as pessoas, né, expulsando as pessoas do campo para as cidades, certo? Inclusive há atos violentos, alguns historiadores falam de atos de comunidades que foram queimadas e tudo mais. Eu coloquei aí a imagem da ovelha, né, para a gente lembrar que cercavam as terras para criar as ovelhas, mas também coloquei a imagem do algodão, porque uma das matérias-primas principais naquele período para a fabricação do tecido também era o algodão, que era comprado principalmente nos Estados Unidos e também depois no Brasil, que fornecia matéria-prima. Bom, e agora nós vamos ver um pouco das consequências da Revolução Industrial. Eu coloquei uma frase para a gente já ter uma ideia das consequências, né? A Revolução Industrial foi um paraíso para poucos. Essa frase é de um historiador chamado Léo Rubin, um estudioso. Bom, uma das consequências que os otimistas gostam de citar é que houve a utilização de modernas técnicas de produção, certo? Mas nós vamos focar aqui um pouco mais nas consequências de caráter mais social. A primeira delas foi que a população ficou dividida, né, em dois grupos, a burguesia e o proletariado. Quer dizer, ou você é burguês, quer dizer, o rico e dominador, o cara que tem a riqueza, né, que influencia o político e tal, ou você é o operário, né, o empregado, o cara que é dominado, que de certa forma trabalha quase de forma escrava para esse burguês, certo? Trabalha em péssimas condições de vida. Então, a primeira consequência, a gente vai dizer que foi um aumento grande da desigualdade social. Outra consequência que nós temos por aí, para a gente destacar, assim, do ponto de vista social, é a entrada da mulher no mercado de trabalho. E não era porque os homens eram bonzinhos e queriam promover a igualdade de gênero. Na verdade, elas eram mão de obra barata e cumpriam cerca de 17 horas de jornada de trabalho por dia, com condições insalubres, né? Então, elas viviam, imagine trabalhar 17 horas por dia. Hoje, o trabalhador no Brasil, a lei garante que ele trabalhe pelo menos 8 horas, né? Mas naquela época se trabalhava 17 horas, então era uma exploração extrema dessas mulheres, sem contar que muitas delas sofriam assédio, né? E às vezes exploração sexual, violência sexual, certo? E também, por outro lado, né, recebiam salários 60% mais baixos do que o dos homens. Mulheres sempre têm crianças, então as crianças também iam lá para as fábricas, eram mão de obra também barata, certo? Útil, recebiam baixos salários também. Se a mulher recebia baixo salário, o filho ainda menos, né? E eles eram utilizados muitas vezes para manutenção de máquinas, para limpeza, por serem pequenos e entrarem nas máquinas tal, e fazer essa manutenção. E é lógico que ocorriam acidentes, né? Crianças às vezes perdiam a mão tal. E nesse período também, algumas fontes dão conta de que crianças, elas sofriam castigos quando elas, por exemplo, adormeciam, cansadas, né, com uma rotina puxada de trabalho, e aí vinha um cara lá e castigava essas crianças, certo? Outra consequência foi a urbanização acelerada, o crescimento das cidades, porque muita gente saindo do campo para a cidade, as cidades vão crescendo, as fábricas vão crescendo, vão atraindo gente, né? E aí vai haver esse crescimento urbano e o crescimento populacional de forma também desordenada. Vão surgir bairros operários que ficavam localizados próximos às fábricas para diminuir os custos com os deslocamentos e garantir que o operário não faltasse ao trabalho. Também havia também uma rígida disciplina, já falei, a disciplina na fábrica, mas também uma tentativa também de controle da vida pessoal desses trabalhadores, para que eles chegassem nos horários, para que eles não, por exemplo, não bebessem no final de semana e chegassem lá de ressaca e tal. Então havia uma tentativa de controle da vida pessoal. E também a outra consequência, que é uma das mais conhecidas, que a gente sente muito, né,
é a poluição ambiental que atinge o mundo inteiro, certo? Então, essas foram algumas das consequências. Vocês têm esse material no fascículo do EducaPE, com essas informações. Então, por hoje é isso. Aquele abraço.